Olá, eu sou o Macorati e esta é a videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana, nós veremos o mapeamento para colunas JSON, o novo recurso do Entity Framework Core 7, que foi disponibilizado agora em novembro. Então, se você não sabia, o Entity Framework Core acabou de ser lançado juntamente com o NET 7 em novembro de 2022. E o Entity Framework Core 7 ele pode ser usado no NET 6, que tem um suporte LTS, ou com o NET 7, que tem um suporte STS. E nesta versão, o Entity Framework Core 7 agora ele contém o suporte independente de provedor para colunas JSON, com uma implementação para SQL Server. E este suporte permite o mapeamento de agregações criadas a partir de tipos da plataforma .NET para documentos JSON. Agora, qual é a importância deste recurso? Acontece que a maioria dos bancos de dados relacionais ela oferece suporte a colunas que contêm documentos JSON. O JSON nessas colunas pode ser detalhado com consultas, e isso permite, por exemplo, filtrar e ordenar pelos elementos dos documentos, bem como projetar elementos de fora dos documentos para resultados. Então, as colunas JSON, elas vão permitir que os bancos de dados relacionais, no nosso caso o SQL Server, assumam algumas das características dos bancos de dados de documentos. Aí teremos assim um híbrido entre esses dois modelos. E neste recurso, o Entity Framework Core, ele permite consultar, atualizar e persistir alterações nos documentos JSON. Então, para mostrar esse recurso, nós vamos criar um projeto console, onde nós vamos usar os pacotes do Microsoft Entity Framework Core SQL Server, porque eu vou usar um banco de dados SQL Server, e também o pacote no Get Microsoft Entity Framework Core Tools para aplicar o Migrations. E eu vou usar os seguintes recursos: o NET 7, o Entity Framework Core 7, o SQL Server 2019 Express, o Visual Studio 2022, destacando que eu tenho que estar com a versão 17.4.0 e o meu ambiente aqui é o Windows 11. Você pode também criar o projeto usando o Visual Studio Code no ambiente Linux ou no Mac OS. Então vamos entender aqui o cenário que eu vou usar para mostrar o recurso funcionando. Então nós vamos definir um cenário onde eu vou ter duas entidades. Uma entidade que eu estou chamando de aluno, que vai ter duas propriedades, o ID, o nome, e uma propriedade endereço, que seria uma propriedade de navegação. Aqui eu já estou definindo atributos Data Annotations para inibir o alerta que o Entity Framework Core vai me dar quando eu aplicar o Migrations. E eu vou ter uma entidade endereço, onde eu tenho três propriedades: local, o país e uma string de telefones. Então, nós temos aqui um cenário típico, onde a entidade endereço ela não possui um identificador. Olha, ela vai existir apenas como uma propriedade de navegação da entidade aluno. Nestes casos, a entidade endereço aqui, ela se assemelha a um aggregate, que é um conceito do DDD, Domain Driven Design. Então, o padrão aggregate do DDD, ele ajuda a trabalhar com funcionalidades de um objeto de domínio partindo de uma raiz de agregação, que é o aggregate root, e essa raiz de agregação é responsável por gerenciar os objetos de domínio filhos e garantir que os dados serão persistidos em conjunto. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Vamos considerar aluno como um aggregate root e aqui endereço seria aqui a minha entidade filha de aluno. Então aqui as entidades aluno e endereço são objetos separados, mas nós vamos tratar aluno junto com seus endereços como um único agregado. E para fazer isso, nós vamos usar o recurso das Owned Entity Type do Entity Framework Core. Então, o que vem a ser esse recurso? É um recurso
já implementado no Entity Framework Core. Então, o Entity Framework Core, ele permite modelar tipos de entidade que só podem aparecer em propriedade de navegação de outros tipos de entidade, como é o nosso caso aqui. Então, esses tipos, eles são chamados de Owned Entity Types, ou numa tradução livre aqui seria tipos de entidade de propriedade. Então, a entidade que contém um tipo de entidade de propriedade é o seu proprietário. No nosso caso aqui, aluno seria o proprietário e endereço seria a propriedade, o Owned Entity Type. Para fazer isso, nós temos que usar o método OwnsOn. E eu vou estar fazendo isso aqui no método OnModelCreating. Eu também posso, se eu não quiser usar o método OwnsOn, posso usar o atributo Owned quando eu definir a entidade. Eu vou usar o método OwnsOn. Então, com isso, nós estamos usando este método, olha, para especificar que a propriedade endereço é uma Owned Entity, ou uma entidade de propriedade da entidade aluno. Então, se eu aplicar aqui o Migrations neste momento, dando os comandos lá de Migration inicial e depois no Update Database, eu não vou ter um mapeamento por uma coluna. Eu vou ter a criação de uma única tabela, mas eu vou ter nesta tabela a criação de 3 colunas relacionadas aqui à entidade endereço. Não é isso que eu quero. Então, o que nós vamos fazer? Aqui é que nós vamos usar o recurso do mapeamento para as colunas JSON. Para fazer isso, eu vou usar o método toJSON, que vai mapear todas as entidades pertencentes à entidade aluno, definida aqui no mapeamento da Owned Entity Types, para a coluna JSON. Com isso, eu vou ter uma única tabela criada, e nesta tabela eu vou ter uma única coluna endereço, onde eu vou poder armazenar as informações no formato JSON. É isso que eu vou mostrar aqui hoje. Eu estou explicando antes para vocês entenderem melhor. Então, com isso, eu vou aplicar o Migrations, aí eu vou poder salvar aqui, eu estou dando o exemplo de um JSON aqui com informações do endereço. Ele vai ser persistido na coluna endereço, que vai ser criada na tabela quando eu aplicar o Migrations. É isso que nós vamos fazer. Então vamos abrir aqui o Visual Studio 2022 e eu vou selecionar aqui, Create New Project, Console Application, vou dar um Next, estou salvando numa pasta aqui, eu vou chamar esse projeto de EF7JSON. Vou clicar em Next, estou usando o Net7, vou clicar em Create e vou ter o meu projeto criado. Então aqui agora eu vou definir no meu projeto, só para a gente organizar um pouquinho aqui o código, né? Eu vou criar aqui uma pasta Entities. Eu também vou criar uma pasta Data, que depois eu vou utilizar. Note que eu estou usando aqui o Net7, né? E agora eu vou iniciar definindo as minhas entidades aqui na pasta Entities. Vou selecionar aqui Add Class e vou criar a minha entidade aluno. Aqui, essa entidade, eu vou definir aqui 3 propriedades, sendo que uma seria a propriedade de navegação. Note que ele já define aqui para mim a referência ao Data Annotations que eu estou usando aqui. Então agora eu vou criar a entidade endereço na pasta Entities. Então esse cenário é um cenário típico, é comum. Eu estou usando aluno endereço, mas isso se repete em diversos outros tipos de aplicações. Agora eu vou criar a entidade endereço. Aqui essa entidade ela tem como característica que ela tem 3 propriedades, ela não tem um identificador, então essa seria a minha Owned Entity. Então as minhas entidades elas existem separadamente, mas vão ser tratadas como um agregado, um aggregate, que é um conceito do DDD. Então agora, como eu estou numa aplicação console, eu vou criar o arquivo de contexto aqui na pasta Data. Então eu vou ter que incluir a referência aos pacotes. Então eu vou selecionar aqui o projeto, vou dar Manage no Get Packages e aqui no gerenciador aqui de pacotes, eu vou clicar em Browser e eu vou localizar o pacote do Microsoft Entity Framework Core SQL Server. Observe que eu estou usando a versão estável 7.0, a última versão. Vou instalar no meu projeto, vou confirmar aqui e vou aceitar. Agora eu vou criar aqui, vou instalar o pacote Microsoft Entity Framework Core Tools, porque eu vou usar o Migrations, versão 7.0. Vou clicar em Install, vou aceitar. Então, com isso, vamos verificar aqui as dependências.
eu tenho os dois pacotes instalados. Eu vou usar esse pacote para fazer e aplicar a migração, mas eu poderia usar a ferramenta Entity Framework Core Tools, a .NET EF. Eu vou usar o Tools aqui porque é mais simples usar essa ferramenta aqui. Então aqui eu tenho que verificar que eu tenho um erro aqui em endereço. Eu esqueci aqui de definir uma propriedade aqui, ó. Seria os telefones, né? Ó. Endereço tem o local, o país e os telefones. Aqui eu poderia definir isso aqui com uma lista de strings, só que aí eu teria que criar um conversor. Para simplificar, eu vou deixar assim com uma string. Então eu já incluí os pacotes para mim usar os recursos do Entity Framework Core. Então agora aqui na pasta data, eu vou criar o arquivo de contexto, onde eu vou definir o mapeamento. Então ó, eu vou selecionar Project, Add Class, vou criar uma classe de contexto aqui com o nome appdbcontext. Essa classe ela vai herdar de dbcontext, que é a classe do Entity Framework Core, que eu vou usar para mapear as entidades aqui. Então aqui eu vou inicialmente definir aqui, ó, a sobrescrita do método onConfigure. E aqui eu vou usar o dbContextOptionsBuilder e vou definir aqui, ó, o provedor do SQL Server, e aqui eu vou definir a string de conexão. Então eu vou copiar e colar a string de conexão aqui do meu ambiente. Vou colar aqui, ó. Então aqui, quando eu colei, ele carregou algumas coisas aqui. Eu vou arrumar aqui, ó. O importante aqui é o seguinte. Observe que aqui eu vou definir o nome do banco de dados. Eu vou chamar aqui, ó, EFCore7DB, o banco de dados. Agora, o importante é destacar que aqui, ó, eu tenho que usar o Trusted Service Certificate igual a true, porque no Net7 houve uma alteração no pacote NuGet do System Data SQL Client. Se você não definir isso aqui, ó, no ambiente de desenvolvimento, você vai ter um erro de conexão. Então, eu defini a string de conexão e agora eu vou dar um outro Options Builder. Eu poderia continuar usando aqui o encadeamento, mas eu vou dar um Options Builder aqui e vou definir a definição aqui, ó, usando o método log2, para mim exibir as consultas SQL geradas pelo Entity Framework Core no console. Estou usando o nível de informação do log, tá? Então eu vou exibir aqui, ó, esse log usando o log2 no console, o SQL que o Entity Framework Core vai gerar quando eu emitir os comandos nas consultas links. Então aqui eu já tenho definido a string de conexão, o provedor. Então agora aqui eu vou sobrescrever o método onModelCreating. Então aqui eu vou usar o Model Builder na entidade aluno, que é a minha entidade que vai ser proprietária da entidade endereço. Então vou incluir uma referência aqui, ó, e aqui eu vou usar um método ounce1, que eu tenho aqui um relacionamento de 1 para 1. Eu estou considerando que um aluno vai ter um único endereço. E vou definir isso. Isso já seria suficiente para mim definir o mapeamento aqui usando a Entity Type. Então, neste momento, se eu aplicar o Migrations, ele vai gerar uma única tabela. E nesta tabela ele vai gerar as 3 colunas relacionadas com a entidade endereço, ó. Local, país e telefones. Então, ó, eu vou mostrar isso para vocês. Então, eu vou vir aqui, ó, deixa eu definir o DB7 aqui, né? Só vou definir para aluno. O aluno vai mapear para alunos. Pronto. Então, agora eu vou dar aqui, ó, o comando na janela do Package Manager Console e vou aplicar o Migrations. Eu vou limpar aqui, vou dar Add Migration Inicial. Ele builda. Ó, buildou com sucesso e aplicou o Migrations. Vamos ver o que ele gerou aqui, ó. Ele gerou a pasta Migrations e gerou aqui, ó, esse arquivo que ele está exibindo aqui, ó. Observe o que ele vai fazer, ó. Ele vai dar um Create Table na tabela alunos, o ID do aluno, o nome do aluno e olha aqui, ó, ele vai criar 3 colunas na tabela, ó, endereço local, endereço país, endereço telefones. Não é isso que eu quero. Eu quero fazer um mapeamento para uma única coluna e salvar as informações nessa coluna no formato JSON. É isso que eu quero. Então, para fazer isso, eu tenho que usar o recurso das colunas mapeadas. Então, vamos retornar aqui e vamos desfazer essa migração. Se eu aplicar essa migração, não vai funcionar. Então, vou dar um remove, migration. Ele removeu as migrações, eu vou limpar. E agora eu vou retornar aqui para o meu código no appdbcontext aqui, ó. E aqui eu vou fazer essa definição. Então, para fazer isso, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar, definir options aqui. E aqui basta eu fazer assim, ó. Options.toJSON.
Então eu estou definindo esse método na entidade aluno. Ó. Com isso, todas as entidades pertencentes a aluno, no nosso caso aqui endereço, serão mapeadas automaticamente para a coluna que foi definida aqui, ó, na propriedade de navegação endereço. Vai ser criada uma única coluna endereço. Então esse toJSON aqui é que faz toda a mágica funcionar. Então agora, olha, eu vou salvar tudo que eu fiz aqui, vou retornar e vou reaplicar o Migrations. Vamos voltar aqui para a janela do Package Manager Console. Vamos dar Add Migration inicial novamente. Ó, ele já gerou Migrations novamente, e aqui está o arquivo de migração que ele vai aplicar. Olha agora o que ele vai fazer. Ó. Ele vai criar uma única tabela nvarchar max, onde ele vai salvar os dados no formato JSON, tá vendo? Ó? O toJSON que faz. Então ele vai criar uma tabela alunos e tudo vai se passar como se eu tivesse uma única tabela alunos, que vai gerenciar as informações dos alunos e dos endereços. E os endereços serão salvos aqui no formato JSON, nessa coluna endereço que ele vai criar. Então agora eu posso vir aqui e dar um update database. Então eu vou vir aqui e vou dar update database. Com isso ele vai aplicar esse script de migração e vai me criar, ele está aplicando o script. Então, o nome da tabela que ele vai gerar foi a que nós informamos aqui, EFC7DB. Então, eu vou abrir aqui o SQL Server Management Studio, vou atualizar aqui os dados. Então, aqui eu tenho a tabela gerada, EF7DB. Vamos ver as tabelas, vamos ver aqui alunos, vou mandar ele dar o design aqui, Tá aqui, endereço nvarchar max. Então, eu não tenho nenhuma informação ainda. Vou mandar ele selecionar, olha, exibir, eu tenho o ID, nome e endereço. Então agora eu vou criar aqui, na pasta data, uma classe onde eu vou popular essa tabela com alguns dados. Então eu vou selecionar aqui, a pasta data, project add class. Eu vou criar uma classe que eu vou chamar de popula database. Popula database. Aqui eu vou criar um método estático público que não vai retornar nada. Eu vou chamar de popular tabela. E aqui eu vou usar uma instância do meu contexto, vou dar using var context igual new appdbcontext. Aqui eu não estou trabalhando com boas práticas em gestão de dependências, estou mostrando aqui o recurso, E aqui eu vou fazer o seguinte, vou criar um objeto que eu vou chamar de Maria, que seria primeiro aluno. Eu vou dar um new aluno, aí eu vou definir o nome dela, o nome do aluno, Maria, e o endereço. Vou dar um new endereço, e aqui eu vou definir o país, Brasil, o local, colocar rua projetada 100 e telefone, que é uma string. Aqui eu vou colocar alguns números aqui aleatórios, colocar uma vírgula, pronto. Então, com isso, eu estou incluindo um aluno e um endereço. Então, eu vou repetir esse procedimento e vou criar mais 3 alunos aqui. Então, estou criando a Amanda com esse endereço, Brasil, o Manuel, de Portugal, e a Cristina, da Argentina. Então, agora eu vou incluir no contexto cada um desses objetos que eu criei, e aí eu vou dar o Save Changes. Então, eu tenho a minha classe popularDB como o método popular tabela, onde eu estou usando a instância do meu contexto. Estou criando a instância do objeto aluno. Estou criando 4 alunos aqui, 2 do Brasil, 1 de Portugal, 1 da Argentina, com seus endereços. Estou incluindo os objetos no contexto e estou dando um Save Changes. Vou chamar esse método aqui da classe Program. Então, aqui, vou dar um popula database, que é a minha classe, popula database, ponto popular tabela, e vou chamar. Quando eu executar, eu vou aplicar esse método e ele vai persistir as informações. Nós vamos verificar aqui os endereços como foram salvos aqui na minha tabela. Por enquanto eu não tenho nenhuma informação. Eu vou executar. Então observe que ele aqui gerou a consulta respectiva. Eu vou dar um Enter aqui, ele concluiu. Vamos abrir o banco de dados. Eu vou fechar essas consultas aqui. Eu vou abrir agora novamente a tabela alunos. Olha aqui as informações, que foram salvas na coluna endereço, no formato JSON. Eu vou copiar uma aqui, vou colá-la aqui para você ver. Olha aqui, local, rua projetada 100, eu tenho aqui um formato JSON, tá vendo? O país e os telefones.
Então agora eu tenho dados na minha tabela. Eu posso então consultar, posso filtrar, ordenar e persistir. Vamos ver isso funcionando. Vou vir aqui na classe Program. Não vou chamar mais esse popular tabela que eu já tenho os dados ali. Vamos exibir dados, né? Ó. Então eu vou usar um código básico aqui, ó. Estou criando um contexto, ó. Só vou exibir, então eu não vou ordenar nada, só vou dar um toList aqui, ó. Estou obtendo aqui uma lista, ó, de alunos, que eu estou chamando de agenda, e aqui eu vou exibir, ó. Estou percorrendo essa lista de objetos, usando o for each, e estou exibindo o nome, o país, o local e os telefones. Então vamos executar e vamos ver agora o resultado. Então olha aqui, ó, que ele gerou para mim. Ele deu um select normal, ó. Bom, Maria, Brasil, Rua Projetada, tal, Amanda, Manuel e Cristina. Os 4 alunos que eu tenho estão sendo exibidos aqui e aqui está a consulta gerada. Então seria uma consulta básica para exibir as informações. Eu posso também, vamos transformar isso aqui num método local. Então esse aqui seria exibir dados. Eu posso também consultar informações, aí eu posso filtrar, vamos filtrar aqui por país. Vamos filtrar aqui pelo país argentino. Então eu vou criar aqui, ó, uma consulta onde eu estou filtrando pelo país e estou ordenando. Vamos dar um toList aqui, ó. Vamos só ordenar para ver ele ordenar pelo local. Então agora eu estou dando order by no endereço, local do endereço. Então vamos lá, vamos executar. Olha aqui, ó, select from order by. Observe que aqui ele está usando uma função JSON value para extrair as informações no formato da coluna, né, e está dando um cast. Então olha aqui, ó, ele está ordenando por local. Então, Cali, a praça, a rua, Camões, a rua projetada. Se eu alterar aqui essa ordem para descending, ó, ordem, e eu executar, eu vou ver, ó, Rua Projetada, Rua Camões, Praça 15, Cali, Felipe, Valesa. Eu inverti a ordem, né? Ordem descendente. Então eu posso fazer essas ordenações. Posso filtrar também. Vamos filtrar aqui pelo país Argentina. Então agora eu vou fazer um filtro. Estou filtrando, ó, pela informação que está armazenada no formato JSON, ó, país. Só vou exibir informações de aluno da Argentina. Vou executar. Olha aqui, ó, para extrair as informações ele dá um where, usa o comando JSON value e dá um cast. Só obteve uma aluna, a Cristina é a única aluna da Argentina. Agora vamos mostrar que nós podemos alterar informações, ó. Eu vou usar essa informação e vou alterar o endereço aqui, tá? Cali Felipe Valese 10. Eu vou alterar e vou definir aqui um comando para fazer a alteração, vou alterar o endereço aqui, vou colocar Cali Correntes. Então eu vou fechar aqui. Então aqui eu vou definir essa consulta aqui para fazer a alteração. Olha, estou localizando o aluno com o país Argentina e estou alterando o endereço dele, ó, o local para Cali Correntes 999. Estou dando um save changes. Então estou fazendo a alteração do local que está armazenado no formato JSON lá na minha tabela. Vou executar. Aqui você vai ver, olha, que ele usa o comando JSON underline modify, ó, para fazer a alteração. Ó, ele dá um update, set, JSON modify para fazer a alteração lá nos dados e JSON value, tá vendo? Ó, ele usa esses comandos. Agora, se eu mandar exibir novamente, vamos exibir os dados. Eu vou fazer assim agora, exibir dados. Eu vou executar e nós vamos ver a informação atualizada. Olha lá, ó. A Cristina, ó, Cali Corrientes 999. Foi atualizado a informação do endereço da Cristina no local, armazenado aqui, ó. Vou fechar, vou mandar ele exibir novamente. Olha aqui, ó. Vou copiar. Olha lá, Cali Corrientes, local. Então, ó, a informação do formato JSON está sendo alterada por uma consulta link aqui no meu código, como eu mostrei anteriormente. Então, nós temos com isso um importante recurso incorporado ao Entity Framework, mesmo que ainda não totalmente completo, porque ainda falta implementar os seguintes recursos. Por exemplo, suporte de coluna JSON para o SQLite, mapear tipos espaciais para JSON ainda não está implementado, mapear coleções de tipo primitivo, oferecer suporte a consultas mais complexas e incluir o atributo de mapeamento para a propriedade mapeada para a coluna JSON. São alguns dos recursos que ainda falta implementar, dentre outros, né? Então era isso, até a próxima semana, se Deus quiser.